Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Regional São Paulo. Lembrando que nós temos o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, o tema é as inquietações da Polícia Civil. E o nosso convidado é o doutor Aloísio de Toledo, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ex-secretário da Pasta da Justiça e da Cidadania. Como anfitriã, nós temos hoje a presidente do Sindipesp, a delegada doutora Raquel Kobashi Galinatti, a quem agora, como sempre faço, passo a palavra para que faça as boas-vindas, doutora. Doutor Aloísio, é uma imensa honra tê-lo aqui, desembargador, muito respeitado, e tenho certeza que os seus ensinamentos muito contribuirão para esclarecer a situação que a Polícia Civil do Estado de São Paulo está vivenciando. Muito obrigada pela presença. No dia 19 de junho, desculpe interrompê-lo só um minutinho, já passo para o senhor o programa inteiro, doutor. Mas no dia 19 de junho passado, um artigo escrito pelo nosso convidado, o doutor Aloísio de Toledo César, a respeito do sucateamento da Polícia Civil de São Paulo, é intitulado justamente o tema do nosso programa, As Inquietações da Polícia Civil. O artigo foi publicado no jornal O Estado de São Paulo. O texto destaca a questão dos baixos salários da categoria, as insatisfatórias condições técnicas de trabalho, entre outros fatores. Eu queria começar, doutor Aloísio, perguntando ao senhor o seguinte: por que o senhor resolveu escrever esse artigo? Eu escrevo sobre a Polícia Civil há muitos anos. Antes de entrar na magistratura, de fazer concurso, entrar na magistratura e ser juiz e desembargador, eu fui repórter do Estadão. Olha, que interessante. É colega, então. Quando eu estava no primeiro ano da Faculdade de Direito, eu falava, eu sou um acadêmico, não posso mais pedir dinheiro para o meu pai. Então fui trabalhar como auxiliar de repórter do Estadão e fiquei, mas eu gostava muito de escrever e deu certo, eu tive uma carreira muito bem sucedida. E gostava da carreira, mas eu sou de uma família de juízes e havia uma pressão tremenda em cima de mim. O seu irmão já é juiz de alçada e você está nesse empreguinho aí de repórter. Empreguinho? Eu me orgulhava muito de trabalhar no Estadão e me orgulho muito até hoje. Eu escrevo artigos. Depois que eu entrei na magistratura, eu não podia mais escrever profissionalmente no Estadão. Então eu virei colaborador. Eu publico uns 30 artigos por ano. Veja, em 20 anos, só isso dá uns 600 artigos, né? E eu já escrevi antes sobre os delegados de polícia, uns 10 anos atrás, eu escrevi um artigo lamentando que os delegados de polícia recebessem um salário de fome. 5 anos depois, eu escrevi um outro artigo dizendo a mesma coisa e lembrando a Polícia Federal. A Polícia Federal passou a ter uma dimensão muito maior e ter essa importância e com esse trabalho maravilhoso que fazem no Brasil. Isso aconteceu a partir do momento em que os delegados federais começaram a ganhar mais. Me parece, né, doutora, não sei se estou certo, mas me parece que eles ganham o dobro dos estaduais, né? Praticamente, quase o dobro. Praticamente o dobro, né? Isso, eu acho... E doutor, e não só os delegados federais, os delegados de outros estados também, alguns estados, nós ganhamos metade do salário de alguns estados também, ou seja, o delegado do estado de São Paulo, apesar de investigar crimes no estado mais rico da federação, é o que pior recebe, fazendo comparativo entre todos os estados. Sim, no artigo que eu escrevi, eu tive a oportunidade de mencionar que o salário mais baixo de delegado no Brasil é o de São Paulo. Puxa, isso eu acho um absurdo. São Paulo é uma ilha da prosperidade. Nesse momento agora que vai haver eleição, São Paulo é praticamente a joia da coroa, ou então a cereja do bolo, né? É o lugar mais importante. Não é possível que os delegados estejam ganhando tão mal. Eu tenho certeza que a magistratura ganhou um excelente desembargador, inclusive
secretário de Estado, respeitadíssimo, mas o jornalismo, Adriano, perdeu um excelente repórter e jornalista. Ainda bem, e eu, em nome dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, agradecemos a sua voz, a sua importância, a sua credibilidade em escrever de uma forma isenta e imparcial sobre os problemas que a Polícia Civil passa e que, se somos vítimas, somos apenas vítimas secundárias, pois a principal vítima é a sociedade, que se vê com um trabalho de uma polícia que poderia trabalhar dentro de sua potencialidade, só que a Polícia Civil do Estado de São Paulo não só, às vezes, é limitada, como impedida de mostrar o trabalho que poderia fazer. Queremos trabalhar, podemos trabalhar, mas temos que ter estrutura. Então, muito obrigada pelos seus ensinamentos, pelos seus artigos, que muito enriquece a todas as áreas. Eu sou um torcedor da Polícia de São Paulo, dos delegados. Eu acho que os delegados precisam, para usar uma expressão assim da moda, né, sair do armário. Muito bom. E se mostrar mais. Eu lembro como juiz, como desembargador, quando folheava os inquéritos, o juiz, quando julga, ele não julga só a questão que está posta para ser julgada, ele julga também o advogado, ele julga o trabalho que foi feito, julga como é que o delegado agiu. Os inquéritos, eu bem me lembro, os inquéritos sobre homicídios, os inquéritos da Delegacia de Homicídios, inquéritos maravilhosos, chegavam prontos, sem qualquer dúvida. E há trabalhos excepcionais dos delegados de São Paulo. Eu acho que eles precisam aparecer mais, pôr mais a cabeça para fora. Porque os delegados estão todos muito acomodados. Estando acomodados, eles não se unem para postular aquilo que é direito deles. Até pelo princípio federativo, não é possível que o delegado federal ganhe mais do que os outros. Tem que haver uma equiparação de investimentos. Concordo plenamente com o que o senhor falou. Muito desse, eu não digo que os delegados estão acomodados, estão decepcionados, estão desanimados, estão desmotivados. Doutor, só para ter uma noção, um delegado de polícia, é comum que o delegado de polícia presida hoje uns 800, 900 a 1.000 inquéritos, secretariando de 2 a 3 escrivães e o delegado de polícia tendo que investigar. Como iremos fazer um trabalho dentro de nossa potencialidade, dentro de nossas de acordo com a nossa competência, investigar e consubstanciar toda essa materialidade das provas colhidas, sendo que temos que dirigir, presidir aproximadamente 1.000 inquéritos. Obviamente, o nosso trabalho fica prejudicado. Mas agora, houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, permite que os delegados federais, eles façam os acordos de delação premiada. Eu acho que se eles podem, os federais podem, por que não os estaduais? Não, sim. Os estaduais têm que ter esse direito. E esse trabalho de delação premiada tem sido muito bom para o Brasil. Veja, somente um único juiz, o Sérgio Moro, somente o juiz, ele já condenou 100 pessoas, 70 pessoas. O STF ele julgou uma ação imposta pelo MPF, alegando que o delegado não poderia. Porém, na lei da 12.850 está clara que o delegado pode, tanto o delegado federal como o delegado dos estados. O que ocorre é que aqui, doutor Aloysio, temos um decreto inconstitucional do Serra, que ele impede, ele limita que o delegado de polícia possa investigar alguns crimes contra a administração pública. Alguns crimes, absurdo, eles ficam reservados a uma delegacia, não ao departamento, uma delegacia do departamento do DPPC aqui na capital, e nos interiores eles ficam a cargo das seccionais. Inclusive, recentemente tivemos um problema não, o colega muito de uma forma muito bem feita, cumprindo com a sua obrigação, ele prendeu em flagrante um prefeito no interior, porque a lei é para todos, a investigação também é para todos, e todos que cometem o crime, ele vai ser punido, vai ser investigado. Nesse caso, todos os indícios de autoria e materialidade indicavam que o prefeito estava desrespeitando e praticando crime ambiental. Houve realmente uma situação
muito vexatória por parte do prefeito, de que tentou repudiar e tentou uma ingerência política na forma da deliberação do delegado. E nós, entidades de classe, tanto o Sindicato dos Delegados como a Associação, repudiamos publicamente nos jornais locais. Então, nós temos essa atribuição. O problema é que muitas vezes nós estamos limitados, muitas vezes nós sofremos e estamos vulneráveis a ingerências políticas, para que não possamos exercer a nossa atribuição constitucional, doutor. Mas talvez se possa começar por entrar com uma ação que declare a inconstitucionalidade desse decreto. Exatamente. Principalmente em face dessas decisões posteriores todas que mostram que ele é um decreto que não é mais aplicável. Exatamente, né? exatamente. Mas isso tem que ser judicialmente reconhecido, né? E pode fortalecer a posição dos delegados de polícia de São Paulo. Exatamente. Né? Eu sempre torci para os delegados de polícia de São Paulo e acredito que eles ainda vão chegar numa posição. Eu gostaria que eles ficassem tão importantes e tão famosos como os delegados federais. É possível isso, doutor? É possível, é possível. Se depender dos delegados de polícia, é possível. Temos que combater a falta de vontade política daqueles gestores temporários, daqueles plantonistas do governo eleito pelo povo. Aqueles que não cumprem o seu papel serão cobrados, assim como se estamos cobrando diariamente que o governo cumpra com o seu papel, não com a Polícia Civil, mas com a população. Que dê para a população do Estado de São Paulo um serviço público adequado, estrutura adequada para aqueles integrantes de uma instituição do Estado possam fazer a sua obrigação. Então, os delegados tem muitos fantásticos. A senhora sabe, eu fui juiz, desembargador, depois secretário da Justiça, né? Sim. E deixei o governo geral do Alckmin, mas como eu sou muito inquieto, eu não consigo parar de trabalhar. Eu tenho a impressão que enquanto eu estiver respirando, eu vou trabalhar, né? Então eu tenho uma modesta advocacia agora. Na semana passada eu fui distribuir um inquérito, uma coisa extremamente simples, no 34º distrito. O delegado titular estava lá de plantão. Ele parou o plantão assim, e me atendeu assim com uma eficiência impressionante. Do 34º distrito. 24º? 34º. Ah, 34º. É lá de Pinheiro, né? Ah, tá. Eu trabalhei no 24º. Então, mas ele, puxa, demonstrou assim um interesse em fazer aquilo andar. Sim, sim. E eu reparei ali no plantão a forma com que ele atendia as pessoas. Meu Deus do céu, beleza. A delegacia tudo limpinho, tudo arrumado. Tomara que seja assim no estado de São Paulo inteiro, né? Não é. O que ocorre é que muitas vezes a delegacia ou alguns... Na maioria dos estados, e acredito que o 34º seja dessa forma. Os próprios funcionários, eles deixam a delegacia daquela forma, levam seu próprio notebook, sua própria cadeira, seu próprio material para poder trabalhar. Doutora Raquel, doutora Aloysio, o primeiro bloco do nosso programa está terminando, volto já já com vocês. Este é o programa Segurança Pública em Debate. Primeiro bloco se encerra aqui, segundo bloco já já, não saia daí. Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando sobre as inquietações da Polícia Civil. O nosso convidado de hoje é o Dr. Aloysio de Toledo César, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ex-secretário da pasta da Justiça e da Cidadania. Conosco também está hoje a presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti. Eu queria começar esse bloco, doutor Aloysio, perguntando o seguinte. O senhor falou no começo do bloco passado que escolheu a carreira de juiz por pressões familiares. A pressão é uma coisa normal, acontece na família, na sociedade e tal. E aí eu passo da pressão familiar para a da sociedade. O senhor escreveu esse artigo que muito reverberou na própria Polícia Civil e eu imagino que tenha reverberado no próprio governo e na sociedade como um todo. Que tipo de pressões o senhor eventualmente recebeu depois que ele foi publicado? Ou não teve nada? Não recebo pressão nenhuma. O que eu recebo são críticas e elogios. Nos meus artigos todos, embaixo eu ponho o meu e-mail, exatamente para que os leitores se manifestem. Olha, gostei, não gostei, né? E em média eu recebo
mais de 50, às vezes até mais de 100 e-mails de pessoas que leem, comentam, dão os parabéns, outras divergem. Eu acho muito importante ver a opinião dos leitores, né? Porque nós estamos escrevendo para quem? Exatamente para eles, né? E o artigo teve uma repercussão muito boa, mas pressão sobre mim nenhuma. Mesmo mas, na verdade, quando eu disse pressão, talvez eu tenha me expressado mal. Era realmente qual foi a reverberação dele. Então, o senhor disse que recebeu muitos e-mails. Muitos e-mails. É disso que eu estou querendo me referir. Muitos e-mails de quem? Delegados, sociedade civil? Eu recebi alguns e-mails emocionantes de delegados aposentados. Conte de alguns aí. Teve um que ele disse que quase chorou ao ler o artigo, doutor. porque é uma coisa que ele a vida inteira tentou. Que lindo. Recebi e-mails de delegados de outros estados. Nossa! Dizendo aqui em São Paulo, aqui no meu estado também é a mesma coisa, os delegados não se dão importância aos delegados, né? Então, uma repercussão boa. Esse assunto estava muito adormecido, né? O primeiro artigo que eu escrevi criticando a situação dos delegados, dos baixos salários, faz 10 anos. 5 anos depois, escrevi um outro repetindo. E agora, outra vez, os baixos salários continuam. Então, doutor Luiz, na sua opinião, por que isso não muda? O senhor já foi secretário de Estado. Não muda, porque eu acho que os delegados, como eu falei aquela hora brincando, não saíram do armário. Tem que sair do armário. Anos atrás, o presidente João Figueiredo recebeu um convite de ir para a China, para conhecer a China. E o governo chinês me convidou. E eu fui também para a China. Quando o presidente chegou, eu já estava lá, né? E na China eu conheci, doutora, o embaixador chinês, o embaixador brasileiro na China. Um homem de uma inteligência luminosa. E ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou: olha, doutor Luiz, pensa bem o seguinte... se o senhor é proprietário de uma enorme fazenda em plena safra, tem umas 20 famílias lá trabalhando, se uma das famílias chegar e falar: olha, se não aumentar o salário, hoje eu vou embora amanhã. Você fala: vai embora, né? Então, se chegar uma pessoa para pedir, isso é assim. Mas se chegarem os 20, o senhor já imaginou o que pode acontecer? Olha só. então, o que eu vejo em relação aos delegados, que está faltando isso, eles juntos chegarem. Ora, não queremos mais, não. Nós só queremos aquilo que nós temos direito. É isso, doutor. Perfeito, muito bem colocado. Falta mais união. Mais união e disposição para enfrentar as adversidades. Porque nem sempre veja, o problema que eu estava sentindo existir entre vocês os delegados não se sentem representados no governo do Estado. Existe o delegado geral, mas o delegado geral, ele é um representante do governo de São Paulo entre os delegados, e tem que ser o contrário, ele tem que ser um representante dos delegados no governo. Então, o ideal seria, se vocês delegados se unirem, conseguir fazer uma lista tríplice democrática e levar para o governador: olha, governador, temos uma lista tríplice, o senhor, por favor, escolha aquele que for melhor. É assim no Ministério Público. É assim na magistratura, na magistratura, defensoria. na indicação de desembargadores Sim. e pelo quinto constitucional. Sim. É uma lista tríplice. Então, os delegados me parecem muito parados a respeito disso. Sim, exatamente. Temos que, através de uma lista tríplice, que é o que nós estamos, inclusive, organizando, não teríamos essa situação que está sendo vivenciada em São Paulo, uma interinidade, uma ausência de líder, desde que houve a renúncia do então governador Geraldo Alckmin para se candidatar a outro cargo. O atual governador, ele deixou na interinidade uma instituição de Estado sem um líder para poder, um superior hierárquico, o chefe máximo da instituição, o delegado-geral, e isso acarreta em graves danos, pois trabalhamos o dia a dia, mas não temos um planejamento estratégico a longo prazo, a médio prazo, pois existe uma ausência de líder.
E se tivéssemos já colocado uma lista tríplice com mandato fixo, essa situação nunca teria ocorrido. Exatamente. Perfeito, muito pontual, muito bom pontual, doutor. Eu, como secretário da Justiça, me encontrava muito em solenidades assim com o delegado-geral, tinha a melhor das impressões dele. Mas eu sentia claramente que ele era um homem do governo do Estado. Sim. Não era um homem dos delegados. Sim. Isso, se não mudar, vocês vão continuar numa posição de inferioridade que é inadmissível. Exatamente, mas sempre respeitando a hierarquia, o que estamos pleiteando não é uma independência, sim uma autonomia, e autonomia é diferente de independência, sempre haverão outros órgãos, outras instituições fiscalizando a Polícia Civil, assim como é, mas uma autonomia orçamentária e administrativa, pois quem melhor sabe como conduzir a instituição, se não o próprio delegado, está ali no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição. E o que ocorre, um desvio dessa atribuição, pois o secretário de Estado, ele não é o chefe da instituição. É um delegado. E está no artigo 144. E há uma ingerência política a partir do momento em que o secretário de Estado ele deveria somente coordenar a integração entre as polícias, entre a Polícia Judiciária e a Polícia Civil. E nunca nunca de uma forma em se colocar uma ingerência política dentro de uma instituição. Porque quem está constitucionalmente tem essa atribuição e tem a competência é um delegado. E no caso seria o delegado-geral. Então, existe esse desvio de funções, até mesmo da Constituição. Uma interpretação totalmente equivocada da Constituição Federal. O chefe máximo da instituição é o delegado-geral, não o secretário de Segurança Pública. Aliás, o secretário de Segurança Pública atual, ele não se mostra apto a conduzir a Polícia Judiciária. Senão não estaríamos na interinidade até hoje. Teria alertado, né? Outro ponto que eu acho importante, que os delegados podem ter uma participação efetiva, é sobre a legislação penal. Veja, doutora, um menino de 18 anos que pego com 100 gramas de maconha no bolso, ele em 3 dias está na cadeia. Aquele que rouba 10 milhões de dólares lá na Petrobras, você vai conseguir condená-lo daqui 10, 15 anos. Não é possível isso. E essa condenação, quando é muito tardia, às vezes ela se torna até injusta, porque nesse espaço de tempo a pessoa pode até ter mudado. Então a condenação era para aquele que ele era e não que ele é agora. Né? Isso tem que mudar. E tem que haver uma pressão de todas as partes. Nós, juízes, não podemos escrever as leis. Quem tem que escrever as leis é o Poder Legislativo. É o Congresso Nacional. Mas tem que haver uma pressão conjunta, até mesmo da sociedade civil, para nós termos leis penais mais ágeis, um sistema que permita a condenação rápida. Exatamente. E a forma também de produção incentiva com que essas prisões rápidas sejam feitas. Prisões rápidas pela Polícia Militar, que são as prisões em flagrante, sem uma investigação consubstanciada, em que você realmente pega aquele que é o chefe da quadrilha do crime organizado. Doutor Aloysio, no último parágrafo do seu artigo, o senhor encerra citando a Polícia Militar, mas falando o seguinte: para evitar a prática do crime e aumentar a segurança de cada um de nós, o serviço de inteligência é importante e mereceria melhores estímulos e recursos. Há uma crítica recorrente e contundente que as entidades de classe de delegados de polícia fazem em relação ao não investimento na inteligência policial nos últimos anos e, portanto, ao sucateamento também da Polícia Judiciária Paulista. O senhor não diz isso claramente, mas o senhor dá a entender que concorda com esse. Por que, na sua opinião, houve, se é que houve, uma falta de privilégio ao investimento na inteligência, na sua opinião? O serviço de inteligência é fundamental. Veja, até mesmo em relação ao tráfico de drogas, né, doutora? Nós temos uma fronteira de 18 mil quilômetros. Temos um litoral. Qualquer barquinho encosta numa praia e descarrega uma tonelada de cocaína. E temos uma fronteira com países produtores de cocaína. Não sei se a senhora sabe disso, doutora, mas na Colômbia, nós brasileiros somos mal vistos, porque
aqui está o mercado consumidor de cocaína. Nossa, então eles raciocinam o seguinte, se não tivesse o mercado consumidor de cocaína no Brasil, nós aqui na Colômbia não estaríamos vivendo essa criminalidade enorme pela produção da cocaína, né? E como é que se combate a droga? Se a droga for produzida, o traficante sempre encontra uma forma de passá-la, sempre encontra. Então o ideal é impedir a produção. Nesse ponto, eu critico muito o governo federal brasileiro, porque ele podia fazer uma aliança maior com os outros estados, com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela, para impedir a produção de cocaína. Que se produzir, com certeza ela chega na sua casa, na dele, em tudo quanto é lugar, nas escolas. Mas não sei, às vezes eu penso que só eu enxergo isso. Mas por que, na sua opinião, existem governos que privilegiam muito mais o investimento na polícia ostensiva do que na polícia de inteligência? É um erro. É um erro. Eu tenho um primo que é delegado, né, o César Augusto de Toledo César. Ele é um defensor terrível de ampliar o serviço de inteligência, porque o serviço de inteligência é que permite, com antecipação, aclarar o crime que está acontecendo, né? Tem que haver ampliação cada vez maior, mas parece que está havendo nesse setor de inteligência, de inteligência da Polícia Civil, parece que está havendo uma dinâmica bem maior, né, doutor? Mas ainda muito tímido Ainda em tímido. face ao que poderíamos realmente produzir e investigar. É muito tímido, de acordo. Porque temos os melhores delegados, os melhores policiais, digo até um dos melhores da América Latina. O que falta é incentivo, é investimento e estrutura para que possamos fazer esse trabalho. Com pouco conseguimos fazer muito. Imagine se tivéssemos o mínimo adequado para podermos trabalhar, o que não temos. Doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, muito obrigado pela sua participação. Doutora Luísa Toledo César, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ex-secretário da Pasta da Justiça e Cidadania, muito obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Obrigado. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Nós conversamos hoje a respeito das inquietações da Polícia Civil. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.